Falar dentro da reorganização societária, vamos falar sobre incorporação. Né? Então, nós vamos definir o que é incorporação e vamos demonstrar a contabilização desta incorporação. A definição da incorporação é a transação na qual uma ou mais sociedades são absorvidas por outra, né? São compradas por outra. Né? A incorporação de entidades sob controle comum é realizada em função do acervo líquido a valor contábil. Essa palavra acervo líquido remete à ideia do patrimônio líquido, ok? É uma outra terminologia utilizada. Esse tipo de transação é regulado pelo CPC 15, né? Está na revisão 1, combinação de negócios, e prevê que os ajustes de ativos e passivos, né, têm que ser feitos a valor justo no processo de incorporação e devem ser contabilizados na conta de ajustes de avaliação patrimonial no patrimônio líquido, ok? Então isso é muito importante. Embora não seja um tema contábil, mas acho que é importante comentar. Toda vez que existe um processo aí de aquisição e de fusão, que também será falado em outra oportunidade, existe na nossa estrutura, né, no Brasil, o Conselho Administrativo de Defesa Econômica, o CAD, que é uma autarquia federal vinculada ao Ministério da Justiça, com sede e foro, né, em Brasília, Distrito Federal, mas exerce, né, atribuição em todo o território nacional, né, previsto na Lei 12.529 de 2011. E o CAD, né, tem como missão zelar pela livre concorrência no mercado, né, sendo a entidade responsável no âmbito do Poder Executivo, não só por investigar e decidir em última instância sobre a matéria concorrencial, né, como também fomentar e disseminar a cultura da livre concorrência. Então, uma grande função do CAD é evitar, né, que haja um monopólio, né, ou seja, uma empresa ter o poder econômico ou então um oligopólio, um grupo de empresas. É muito difícil isso, mas é essa a intenção do CAD também de fomentar a ideia do livre comércio. Então tem o site, né, acho interessante visitar. E é importante entender, porque muitas vezes as empresas promovem processos de fusão e de incorporação e ficam ainda sob o julgamento do CAD. Tá? É antigo processo, por exemplo, de compras aí que são impostas, né, algumas penalidades para que sejam realizadas. Né? Você, às vezes, tem que desfazer de alguma marca para poder ocorrer o processo. Mas isso não é o aspecto contábil, apenas foi um destaque do que o CAD tem a ver nesse processo, embora seja importante entender. Bom, quais são os passos a ser seguidos na incorporação, né? Incorporação, aquisição. Né? Então, Marcelo Cavalcante de Almeida destaca esses seguintes passos. Né? Elaborar o papel de trabalho na incorporação. Né? Ou seja, vai lá pegar todos os dados. Né? A incorporada ela vai zerar as contas de receita, custo e despesa, né, na data em que ocorrer a incorporação. Então, ela tem que zerar e poder passar esse valor. A incorporada deve zerar as contas de ativo, passivo e patrimônio. Ela vai criar uma conta. Essa conta é a conta de incorporação. É como se fosse uma conta de encerramento da atividade dela e ela vai criar essa conta de incorporação, que vai ser usada pela incorporadora, né, para transporte. Então, ela tem essa finalidade. Né? Lá no livro da incorporada, a que está sendo comprada, vai aparecer como o encerramento, essa conta de incorporação. E lá na incorporadora vai aparecer como sendo a conta de transporte. Ela tem a dupla finalidade. A incorporadora deve reconhecer os ativos passivos e aumento de capital social, acervo líquido, enquanto a partir dessa conta de incorporação, como eu acabei de citar. Então vamos ver o exemplo aqui. Né? A empresa organizada incorporou a Companhia Vivendas S.A., né, 30 de outubro, com base seguinte dados. Então nós temos aqui ativos 10 mil,
Depois, na organizada, 3.700. Na vivendas, então, 13.700. É o total dos ativos na organizada após a incorporação. A ideia aqui é de resumir a história. Poderia ter caixa, estoque, né? Poderia ter o não circulante, imobilizado. Então, botar ativos é apenas para resumir, para ficar mais compacto o exemplo, ok? Mas poderia ter todas as contas, né? Não precisa ser só compactado. Passivo a mesma coisa, né? 3.700 aqui tem lá na vivendas, então 3.700. Capital social 5.000, né? 1.800. Aí o lucro da vivendas é encerrado, né? O lucro é encerrado, 900 e 300, a gente encerra, né? E joga para cá, ou seja, vai para o capital. Então, o total vai virar R$8.000. Então, ela deixa de ser lucro acumulado e vai como capital, né? Então, o lucro acumulado só fica só o da organizada, 1.500, né? Porque o da vivendas foi encerrado. 1.500 e o lucro, né, do período 500. Continua organizado apresentando esses dados, né? Fica assim a composição. E como é que ficam os lançamentos? Então vamos ver os lançamentos, né, a incorporadora. Então a gente tem o registro, né, da transferência dos ativos da incorporada. Então tem aqui ativos débito, crédito, essa conta incorporação. Então eu estou debitando um ativo, eu estou recebendo os ativos dessa conta incorporação. Mesma coisa, né, similar ao passivo, eu debito incorporação e credito passivo. E vou registrar esse meu aumento de capital, né? Incorporação 3.000, capital social 3.000. Lá na incorporadora, né, o que eu fiz? Eu dei incorporação 3.700, ok? Ativos 3.700. É o que aconteceu. E transferência dos passivos para a incorporadora 700 e crédito, né, no caso, eu estou transferindo os passivos para a conta incorporadora 700. Agora eu vou eliminar, né, o capital social, debitando, lucro acumulado 900, lucro acumulado 300 e jogo tudo para a incorporação 3.000. Então, a gente é possível perceber que o lançamento de 1.200, né, vai transferir o lucro, né, junto com o capital para o capital social da organizada. Então, o PL se destaca que a incorporada é extinta judicialmente, ela deixa de existir com o processo de incorporação. O aumento do capital social da incorporadora é correspondente ao valor do patrimônio líquido, né, o acervo líquido da incorporada. Por fim, ressalta-se que a incorporada deve transferir somente as contas do seu balanço patrimonial. Neste caso, né, apenas as contas de receita, né, custo e despesa, que deverão ser encerradas e somadas, né, ao patrimônio líquido antes da transferência para a incorporadora. Vamos ver agora o exemplo 2. Né? A empresa organizada S.A. incorporou a companhia Vivendas S.A. em 30 de outubro de X2, né, devido ao fato de que a transação será entre partes não relacionadas e vinculadas à efetiva transferência de controle. Eles avaliaram o acervo líquido da incorporada a valor justo. Tá? Então, a incorporada tinha ativos registrados a custo histórico avaliados em 3.700 e passivos em 700. Esses itens foram reavaliados a valor justo, passando os ativos para 4.650 e os passivos ficaram inalterados. Então, a gente tem uma mais-valia de 950. Essa mais-valia vai ser absorvida na incorporadora. Considera-se que os acionistas da incorporada trocaram suas ações por ações da incorporadora. Né? Ou seja, o pagamento por ações. Né? Isso quer dizer, e ações pelo valor justo também, né? Não havendo ágio. Né? Isso que a gente quer explicar. Então, vamos lá. Os ativos 10.000, 3.700. Agora nós temos aqui um 950 de mais-valia. Então,
eu vou registrar 14.650 lá na organizada no final. Passivos 3.000, não alterou nada no passivo, então 3.700. Capital social 5.000, né, 1.800. Aí aquela ideia também, os 900 e os 300 dos lucros acumulados vão parar aqui em cima no capital social, 8.000. E aqui aparece, né, a mais-valia, que é aquela conta de ajuste de avaliação patrimonial, lá no PL, então 950. E os demais, né, aí permanece 1.500 lucro acumulado da organizada e 500 de lucro do período. Então, dessa forma. Como é que ficaria então os lançamentos? Então, lá na incorporadora, os ativos vão por 3.700, conta de incorporação, né? Crédito contra incorporação. O registro dos passivos, eu vou debitar a incorporação e vou creditar os passivos no valor de 700. Vou registrar o aumento do capital na incorporação 3.000, capital social 3.000, vou acreditar. Agora vou ter uma diferençazinha que vou debitar os ativos por 950, ou seja, eu vou incluir esse valor e vou acreditar lá no PL a conta ajuste de avaliação patrimonial 950. Essa é a mudança aí que a gente teve. Já na incorporada, pouca coisa a gente vai ter, já que o valor justo não influencia, então vou debitar a incorporação, acreditar os ativos para zerar, né, os ativos, debitar passivo, né, acreditar incorporação, mesma coisa lá no capital social, debitar lucro acumulado, debitar lucro do período e acreditar incorporação, justamente para zerar as contas. Então, a gente vê, né, que é possível perceber que o lançamento, né, de 1.200 mais o valor, né, de 1.800, fechando 3.000, representa a transferência das contas de patrimônio de vivendas para a capital social da organizada. Só que agora tem o valor de 950, que representa a mais-valia. Ressalta-se que para efeito de aprendizado desse assunto não foi considerado eventuais efeitos de impostos sobre mais-valia, né? Então, conforme determina o CPC 32, tributo sobre lucro. Por fim, destaque-se o valor justo do acervo líquido da incorporada, né, não fosse igual ao valor justo das ações da incorporadora, também poderia ter, né, a contabilização de ágio ou compra vantajosa. Entretanto, quando a incorporadora tem investimentos avaliados pelo MEP, na incorporada, a incorporadora deve ajustar o investimento pelo MEP, tendo como base o balanço patrimonial da incorporadora na data da transação. Neste caso, né, em que a operação é efetuada entre partes relacionadas e sem transferência de controle, não aplica-se a avaliação do acervo líquido da incorporadora a valor justo. Existe essa característica. Né? A empresa organizada SA incorporou a Companhia de Vendas SA em 30 de dezembro de X2, o exemplo 3. Devido ao fato de que a transação foi entre partes relacionadas, já que as empresas estavam sob o mesmo controle, consideraram o valor contado do acervo líquido da incorporadora. A incorporadora tinha 100% das ações do capital social da incorporada, o investimento era avaliado pelo MEP. Vamos ver um exemplo. É uma empresa, então, que ela já é minha, 100%, mas eu vou desaparecer com ela, né? Ou seja, ela vai ser integrada à minha empresa. Então, eu resolvi dissolver a empresa e incorporar os ativos e passivos. Então, eu já tinha nela, né, esse ativo permanente aqui, o ativo de investimento, ele já identificava que eu tinha um investimento de 2.700, então eu tenho que desaparecer com esse valor. Então, eu vou acreditar e o que é isso? É o capital social, né, que está lá na empresa, mais os lucros acumulados, mais o lucro do período. Né? Então, isso vai significar, né, os 2.700. Né? Uma empresa, né, avaliada pelo MEP, então é esse equilíbrio. É exatamente isso que eu vou fazer. O resto eu vou somar. Né? Então, os ativos aqui eu somo, né? Os passivos também eu estou incorporando. Né? E aqui eu transcrevo, né? Capital social para cá, 5.000, lucros acumulados e o acumulado do período. Como é que ficariam os lançamentos?
eu faria aqui, né, os outros ativos sendo transferidos, aí criaria também a conta de incorporação, os passivos que foram transferidos, tá? A eliminação, né, da participação societária tem que ser colocada, 2.700, né, que nós fizemos. E, no caso também, na incorporada, eu também faria os lançamentos, aqui 3.700, né, a incorporação dos ativos aqui, dos passivos, a conta incorporação. E aí também eu teria que jogar contra a conta incorporação o lucro, o capital, que é justamente aquilo que eu dei baixa contra a participação societária, os 2.700. Então é possível ver, né, que o lançamento de 2.700 representa a eliminação do investimento da incorporada na incorporadora. Como a incorporadora detinha 100% do capital social da incorporada, não houve aumento de capital social da incorporadora. Nesse caso, o acervo líquido da incorporada foi utilizado para eliminar o investimento da incorporadora na incorporada. Contudo, quando a incorporadora tem investimentos avaliados pelo MEP, a incorporadora pode não deter 100% do capital social da incorporada. O capital social da incorporadora será aumentado na parcela de participação dos outros acionistas, né, no qual o capital social da incorporada, que após a incorporação passará a ser acionista da incorporadora. Caso algum acionista da incorporada desista de continuar com o investimento, agora na incorporadora, o valor desse investimento deverá ser contabilizado no passivo da incorporadora, pois será pago ao acionista, né, após a incorporação. Então, eu tenho uma empresa que é dono de outra empresa, essa outra empresa aí não é 100%, porque você é dono, então tem lá outro grupo de acionistas. E quando eu compro e vou tornar sócio, né, que a compra está sendo sempre em relação a tornar sócio. Se fosse uma compra, pagamento em dinheiro, né, aos acionistas, seria outra história. Estou pagando em dinheiro, sai do caixa. Né? Aqui nós estamos falando em tornar a empresa, né, uma aquisição e aí com um pagamento em participação societária. Se não, se for uma compra com caixa, sai do caixa, é dinheiro. Mas como eu estou em participação societária, aí os sócios da outra empresa passam a ser sócios da incorporadora. Aí vem uma questão, e aqueles que não querem? Aqueles que não querem serão indenizados sim em dinheiro. Essa é a história. Vale lembrar que o percentual de participação acionária de cada investidor, os acionistas antigos da incorporadora e acionistas transferidos da incorporadora será recalculado conforme os valores da negociação dos patrimônios líquidos das duas empresas. Tem que fazer a proporção, né, do patrimônio líquido de cada empresa. Nesses casos, como a transação é entre partes relacionadas e sem transferência de controle, não será aplicada a avaliação do valor justo, mas o valor contábil do acervo líquido da incorporada. Já o ágio da incorporada, né, gerado pelo investimento avaliado pelo MEP, deve ser reclassificado como ativo intangível na incorporadora. Então tem essa natureza. Vamos ver um exemplo 4. Né? A empresa organizada SA incorporou a companhia Vivendas SA em 30 de outubro de X2, devido ao fato de que a transação foi feita entre partes relacionadas, já que as empresas estavam sob o mesmo controle. Considerar o valor contábil do acervo líquido da incorporada. A incorporadora tinha 60% das ações do capital social da incorporada. Então não é mais 100%. E o investimento era avaliado pelo MEP. Vamos ver o exemplo. Aqui, a participação é de 60%. Isso é importante a gente lembrar. Então, eu vou dar baixa aqui, 1.620, a participação. E quando eu for trabalhar, as suas demais contas permanecem. Eu tenho que trabalhar sempre 60/40. Então, eu tenho que pensar que o capital social é 1.900, 1.140 é a minha parte e 760 é a parte dos outros acionistas. No caso, lucros acumulados é 650, então 390 é a minha parte, 260 dos outros acionistas. 150 é o lucro do período, 90 é a minha parte, 60 dos outros acionistas. O que vai acontecer?
justamente isso. Quando eu somar essas parcelas, dá 2.700. Só que eu não posso eliminar 2.700. Eu vou zerar 2.700 para poder zerar a empresa. E depois eu vou acreditar a parte dos outros acionistas. Lá na minha empresa, eu tenho que acreditar 760, 260 e 60, né, somados, que vão dar 1.080, que é dos acionistas, né, os novos acionistas, vamos dizer assim, porque vão estar incorporados ao capital. Né? O que eu vou abater é o 1.620 que já existia. Né? Então, eu vou registrar, né, os outros ativos aí, 3.700, né, 1.000 e incorporação 1.620 e o 60%. No livro da incorporadora, eu posso fazer assim, tá? E de uma certa forma eu poderia também dar baixa naqueles outros elementos. Vamos ver aqui, ó, na incorporada. 3.700, 3.700, 1.000, 1.000. Aí quando a gente vai aqui, veja, eu dei baixa em tudo, 1.900, 650, 150 e 2.700. Então está faltando, né, o 1.080. Esse 1.080 seria o valor que eu faria, né, para... É o valor que sobrou, né, vamos chamar assim, em relação à baixa que eu dei de 1.620. Né? Ficaria agora sobrando, né, no capital social 1.080. Então, no exemplo 4, é possível, né, perceber que o lançamento do valor de 1.620 representa a eliminação do investimento da incorporadora na incorporada, sendo 1.140 equivalente a 60% do capital social da incorporada, 390 equivalente a 60% do lucro acumulado da incorporada e 90% devido ao percentual de 60% do lucro da incorporadora, né, do período. Já o lançamento de 1.080 representa a transferência para o capital social da incorporadora das parcelas do capital social que pertenciam aos outros acionistas, né? Sendo incorporados 760, equivalente a 40% do capital social da incorporada, 260, referente a 60% dos lucros acumulados, e 60% devido à participação, 50%, né, do lucro do período. Foi o que eu expliquei. Né? Por fim, quando a incorporadora tem investimentos na incorporada, porém esse investimento é avaliado pelo método de valor justo, esse investimento é considerado como uma aplicação financeira em renda variável. Neste caso, o ajuste a valor justo deve ser contabilizado o resultado do exercício. Entende-se, portanto, que essas empresas não são partes relacionadas e que haveria realmente a transferência de controle. Vamos ver um exemplo aqui. A empresa organizada SA detém participação do capital social da Companhia Vivendas. Esse investimento é avaliado pelo valor justo a 330, tá? Tem lá um investimento a 330. Ela está avaliada a valor justo. Em 30 de outubro, os acionistas das empresas decidiram que a organizada SA incorporaria Vivendas por emissão de ações no valor de 3.570. A incorporada tinha ativos registrados a custo histórico, avaliados em 3.700 e passivos em 1.000. Esses itens foram reavaliados a valor justo, passando, né, os ativos a 4.650 e os passivos ficaram em 1.000. Considerando que os acionistas da incorporada trocaram suas ações por ações da incorporadora, sabendo que o valor justo do acervo líquido da incorporadora é igual ao valor justo das ações da incorporadora, o que aconteceu? Então, a participação, o valor justo da incorporadora é 330, emitiu-se 3.570, né, que dá 3.900. Mas o valor justo é 3.650. Então, há um ágio aí, né, que está sendo pago de 250. Então, a gente está registrando um ágio. Ok. Então, vamos registrar. Né? Essa participação eu tenho que zerar. Né? Aquilo que a gente já mostrou anteriormente. Eu tenho que zerar essa participação de 330. Agora, aí os outros ativos aqui. Aqui a mais-valia, né, de 950, também não esquecer essa mais-valia que está sendo registrada. O ágio agora tem que ser registrado, agora também tem ágio para registrar. Né? Os passivos permanecem inalterados. Né? O capital social já vai ter uma composição que a gente já vai mostrar, né, nos lançamentos.
Aqui também tem um ajuste da variação patrimonial. Então, vou mostrar pelos lançamentos. Então, primeiro a transferência, né, dos ativos, 3.700, passivos 1.000, 1.000. Aí nós temos a incorporação, né, 2.700, né, debitar, o investimento na incorporada 330, né, e o capital social 2.370, quer dizer, na verdade eu estou dando baixa, né, do investimento que eu já tinha, né, e ao mesmo tempo que eu dou baixa, eu incorporo, né, o valor total. Então eu já tinha 330, agora eu estou comprando mais 2.370, estou ficando com 2.700. O registro da mais-valia de 950, ajuste a variação patrimonial, 950. E o ágio registrado a 250. Então é possível perceber que o lançamento do valor de 800 representa a eliminação do investimento de lucros acumulados da incorporadora na incorporada e da incorporação do capital social da incorporadora pela incorporadora. Já o lançamento de 950 refere-se à mais-valia dos ativos da incorporada e, por fim, 250 representa o ágio. A incorporada, aí o lançamento de incorporação 3.700, outros ativos 3.700, 1.000, né, passivos e 1.000, e aí capital social, lucros acumulados, é para zerar também, jogando para a incorporação. E aí chegamos, né, nas nossas dúvidas, sugestões, críticas para fechar a nossa incorporação.